Fala sócio, tudo bem? Vamos começar a análise do quarto trimestre de 2020 da Klabin. Lembrando que isso é um vídeo sem edição, um take só, então perdão por qualquer tropeçadinha, foca no conteúdo que é o mais importante. E hoje é um dia bem especial aqui na Irlanda, porque tá tendo uma nevasca lá fora, né? Então perdão por qualquer barulho excessivo de vento, tá frio pra caramba aqui, tá? Mas enfim. Seguinte, a gente não consegue analisar a Klabin sem entender um conceito muito importante de contabilidade. Eu sei que muitas pessoas acabam entrando na Klabin porque ouvem falar, porque é uma empresa resiliente, porque o Barça investe, mas nem sempre a gente consegue entender a contabilidade dela. Ela é bem delicada, eu vou tentar explicar aqui para você de uma maneira muito mais simples, tá? A gente tem que entender a diferença entre regime de caixa e competência, não precisa se assustar. Imagina o seguinte, né? Eu faço uma venda aí de R$1.000 para você, só que eu faço em 10 vezes, então parcelei em 10 vezes para você. O regime de caixa ele vai enxergar o seguinte: o primeiro mês que você me pagou R$100, né? Ou seja, dividi em 1.000 em 10 vezes, R$100 por mês. O primeiro mês que você me pagou R$100, o regime de caixa ele vai enxergar que eu tive aí um recebimento de R$100. Já no regime de competência, ele vai enxergar o ano, ele vai enxergar que eu fiz uma venda de R$1.000. Basicamente, né, a grosso modo, é isso que acontece. Então, uma coisa que pouca gente sabe, né, quando começa a investir, é a leitura de contabilidade, né? Então, só estou trazendo aqui uma ideia geral para você, né, que quando você vai ler um release, quando você vai entender o release da Klabin, você tem que entender que muitas coisas que acontecem lá tem efeito não caixa, ou seja, se ela às vezes apresenta um prejuízo, não necessariamente ela teve que pagar esse dinheiro, tá? Existem coisas que têm efeito não caixa. Normalmente o que são essas coisas, tá? Depreciação, amortização tem efeito não caixa, o resultado financeiro dela impacta demais, tanto que assim, no release da Klabin, a verdade é que ela não fala muito sobre lucro líquido, porque a medida mais importante que você vai ver na Klabin é o EBITDA. Porque é a capacidade de geração operacional daquela empresa. Esse é o mais importante para você avaliar, por quê? Que de lá para baixo, né, de lá até o lucro líquido, vai ter uma certa dificuldade de você entender o que de fato está acontecendo, porque ela sofre muito com variação cambial, ela toma dívida em dólar, ela recebe em dólar, ela tem muitos ativos que se depreciam. Se você não entende o que eu estou falando, realmente vai ficar difícil, né, você entender esse vídeo completo, tá? Então eu vou fazer... Eu vou sugerir para você baixar o meu e-book aqui que eu explico direitinho isso, tá? É gratuito, baixa, se informa e aprenda a analisar melhor algumas empresas um pouco mais peculiares. Eu diria que Suzano e Klabin, elas são um pouquinho mais difíceis você entender a contabilidade, tá? Dito isso, feito esse disclaimer, né? Vamos começar aqui então a trazer a Klabin. Vamos lá, relatório trimestral, quarto trimestre de 2020. Bom, o EBITDA ajustado, você vê que eles já falam logo de EBITDA ajustado, excluído efeitos não recorrentes, atinge o crescimento de 15% e 27%, ou seja, 15% no quarto trimestre de 2020 em comparação ao quarto trimestre de 2019 e 27% de crescimento 2019 contra 2020. Então, a Klabin ela passou aí por 2019 com um período com a celulose em baixa. Então, as commodities estavam em baixa, né? As commodities que ela trabalha estavam bem baixas, estava um período difícil para ela, mas ela sobreviveu. Toda empresa que trabalha com commodity, ela costuma ser cíclica. Por que cíclica? Porque de uma maneira bem simples aqui, tá? Bem resumida. Imagina que existe uma oferta gigantesca por celulose no mercado. Aí vão todas as operadoras de celulose, né, elas vão lá, vamos começar a fabricar, vamos erguer a fábrica de novo, vamos começar a produzir, produz, e tem um monte de celulose no mercado. Daí o que acontece? Existe uma alta demanda, só que passa a ter uma oferta maior que a demanda. O que acontece? O preço da celulose cai. Aí quando o preço da celulose cai, nem todas as produtoras, nem todas as fábricas se sentem motivadas suficientemente para continuar produzindo. Elas vão lá, vamos dar uma estacionada aqui na produção da celulose, porque não está fazendo sentido pelo preço que o mercado está pagando na nossa celulose. E o que acontece? Tem uma menor oferta e a demanda ela meio que se mantém. Aí o que acontece? O preço aumenta. Para quê? Para motivar essas fábricas voltarem a produzir. Então ele fica nesse vai e vem, é normal. Em 2019 a Klabin ela estava aí pelo período de baixa das commodities. 2020 começou a deslanchar e ela tem se dado muito bem com essa alta das commodities, tá?
Então teve aqui um crescimento de 15,27%, a receita líquida aumentou 22%, mas que aconteceu? Em 2020 eles compraram a International Paper do Brasil, International Paper do Brasil, tá? Então, a International Paper ela foi responsável por 258 milhões adicionais à receita líquida do período, ou seja, se desconsiderar esse efeito inorgânico da International Paper, ou seja, eles compraram a empresa que já estava receitando, se desconsiderar essa compra de receita que eles fizeram, né, de certa forma, então ainda assim cresceu 12%, então foi um excelente resultado para a Klabin, tá? O fluxo de caixa livre ajustado dela então deu 1,1 bilhão no trimestre, né, 4,4 bilhões em 2020. Então isso é dinheiro no caixa mesmo, né? E livre, ou seja, já está livre de todos os investimentos que ela fez e ela tem feito bastante investimento. Então foi um excelente resultado da Klabin. Bom, nenhuma surpresa aqui, né? Então eles se ingressam aqui no índice Dow Jones de sustentabilidade. Eles entram aqui no índice mundial, sendo a única da indústria brasileira a fazer parte, e índice de mercados emergentes. A Klabin é uma empresa com um ESG sensacional. Se você não conhece sobre a Klabin, eu vou deixar um link aqui. Eu fiz um estudo completo, né, de como que é a demanda da China, da Índia, por celulose, por papel higiênico, por fralda, por tudo, né, por papel, como que está a mudança de plástico para papel no mundo todo. Ficou um estudo muito completo nesse vídeo, tá? Não é à toa que é um dos mais vistos aí do canal, porque ficou bem completinho. Você dá uma olhada, você vai entender tudo sobre a Klabin, tá? Seguindo aqui então, o ROIC fechou em 15,7%, mais uma vez comprovando aí a capacidade da companhia na geração de valor aos seus acionistas, o que é uma realidade. A Klabin ela tem uma característica muito peculiar. Ela trabalha com um produto extremamente perene, extremamente resiliente, que é praticamente aí papel higiênico, fralda, papel, papelão para o segmento alimentício, né? Então assim, é perene, vai continuar o resto da vida, né? Ela só tem que ser eficiente, e ela é eficiente, porém ela é um pouco desconfortável, né? Acho que essa é a melhor palavra que define a Klabin, que ao mesmo tempo que ela vai cada vez mais se comprovando como uma das empresas mais perenes da nossa bolsa de valores, ela também se comprova muito desconfortável porque ela toma muita dívida. Só que ela toma muita dívida há mais de 100 anos. O mercado conhece ela e ela sempre honrou as dívidas, ela sempre pagou, então ela é uma empresa muito redondinha para você ir lá emprestar o seu dinheiro. Só que, ainda assim, essa dívida ela consome bem do resultado, né? Ela consome bem do lucro dessa empresa. Porém, ainda assim, ela consegue gerar um baita de um ROI. Então, só para você entender, esse ROIC ele está dando aí de 15,7%, ou seja, do dinheiro que ela está investindo, né, ela está conseguindo rentabilizar 15,7%. E o custo de captação dessa dívida é de 4,5%. Por que a empresa toma a dívida? Para tentar rentabilizar mais, e ela vem fazendo isso com muita eficiência, né? Ela toma 4,5% e ela consegue 15,7%, então excelente resultado da Klabin. Eu estou realmente muito feliz, mas de novo, uma empresa bem desconfortável, né? Evolução das obras, Puma II, quem é investidor da Klabin tem que acompanhar essa evolução das obras, que está indo muito bem. Então ela concluiu aqui 78% da primeira máquina e até agora ela já gastou 5,3 bilhões e o startup previsto para julho de 2021. A Puma II, vale a pena a gente conversar aqui, é o maior investimento já realizado pela Klabin. É um investimento absurdo que ela estima gastar 9,5 bilhões até a conclusão, né? Ela faz em 2 módulos, né? Em 2 fases, ela está concluindo a primeira fase. Só que até agora, como você viu, ela já gastou 5,3 bilhões, ela tende a gastar mais 1 bilhão aproximadamente até julho para concluir essa obra. E aí que ela vai começar a rentabilizar esse dinheiro, né? Esse dinheiro todo investido. Mas qual que é o grande lance de você abrir aí essa Puma II, tá? Ela vai conseguir reduzir demais o custo caixa do segmento de Kraftliner. O que é Kraftliner aqui em resumo, porque eu não vou me alongar, né? O vídeo completo eu vou deixar aqui. Kraftliner se beneficia com e-commerce, são as caixas de e-commerce. Eles vão ter aí o menor custo praticamente do mundo na produção de Kraftliner e eles vão conseguir vender bastante isso, né? Então eles vão criar muita vantagem competitiva em comparação aos seus pares. Lembrando, pelo fato dela vender commodity, algo sem valor agregado, ela tem que ser eficiente.
Ela tem que produzir barato e entregar barato e rápido. E ela está fazendo isso muito bem, né? Principalmente aí com o projeto Puma 2, tá? Um projeto importantíssimo para quem é acionista, tem que ficar de olho se está indo tudo certinho, por enquanto, tudo nos conformes, tá? A evolução da fábrica e a produção. Seguindo aqui, então, vamos lá. Volume de vendas, então, dá uma olhada nisso aqui, né? Ela vendeu 7% a mais e receitou 16% a mais. O que isso está dizendo na contabilidade? Que ela vendeu mais caro, conseguiu vender com mais eficiência. Parabéns para ela, né? EBITDA ajustado cresceu de... Ó, aqui tem um lance que é importante, tá? 2019, dá uma olhadinha aqui, ó. Houve 620 milhões de créditos, né? 620 milhões referentes a créditos tributários no terceiro trimestre de 2019. Então, quando você vai nessa linha aqui, EBITDA ajustado, e você compara 2019 com 2020, você vai ver que foi de 4,3 bilhões para 4,9 bilhões, o que é excelente, ótimo, cresceu 14%. Só que aqui ela vai lá e fala, ó, seguinte, se a gente excluir esses efeitos não recorrentes, aí que o negócio fica bonito mesmo. Porque daí foi de 3,7 bilhões para 4,7 bilhões, ela cresceu 27% o EBITDA de 2019 para 2020. Lucro prejuízo líquido aqui, novamente, olha só que interessante, né? Ela gerou... Não, isso que eu quero que você entenda, né? Essa diferença de regime de competência e regime de caixa. O regime de caixa está dizendo o seguinte, ela gerou de caixa 4,4 bilhões. 4,4 bilhões no bolso dela, literalmente, tá? Agora, o regime de competência, né? A contabilidade, ela aponta o quê? Que ela teve um prejuízo de 2,4 bilhões. Então, isso aqui é efeito não caixa, ou seja, é a variação do dólar. A variação do dólar não impacta exatamente no que ela tem que pagar, mas impacta em quanto que ela tem de dívida. E isso acaba jogando tudo muito contra a contabilidade dela, por isso que você tem que enxergar mais o EBITDA e a geração de caixa dela, tá? É óbvio que tem que acompanhar o endividamento, inclusive é um dos pontos que eu vou tratar aqui nesse vídeo, tá? Que eu acho que um dos mais importantes, você tem que analisar na Klabin é como que ela está controlando seu endividamento, qual que é o seu custo, qual que é o prazo dessa dívida e como que ela está acompanhando esse projeto Puma 2, tá? Então, dá uma olhada nessa dívida aqui dela, 19 bilhões, né? Quase 20 bilhões. A dívida líquida sobre EBITDA está em 4 vezes, então ela é muito organizadinha. Dá uma olhada, presta bem atenção aqui. Então, em 2019, a gente tinha uma taxa de juros um pouco mais elevada que 2020. E ela tinha uma alavancagem de 3,3. 2020, a gente teve uma taxa de juros mais reduzida e ela aumentou a alavancagem dela. Por quê? Com a dívida reduzida, você pode tomar mais dívida, afinal ela tem um custo muito mais barato do que a dívida anterior. Então pensa assim, antes ela pagava 10% ao ano, 10% ao ano, desculpa, então antes ela pagava 10% ao ano para tomar dívida, agora ela está pagando 4%. Ela vai lá e toma mais dívida 4%, para até ter um menor custo de dívida média, né? Ela aproveita que a taxa de juros está baixa, vai lá e pede financiamento, né? Pede empréstimo. Então ela tem curtido muito bem essa onda. Tá? 4 vezes em 2019 seria muito. Uma dívida líquida sobre EBITDA de 4 vezes em 2019 seria muito, mas em 2020 não. Tá ok. Então seguindo aqui um pouquinho, algumas coisas que eu quero comentar com você. No mercado de papelão ondulado, mais de 60% das vendas do Brasil são destinadas ao setor alimentício, como frutas, legumes, proteínas e alimentos industrializados. Então ela já tem um produto que é perene e entrega para um setor perene. De fato, uma das empresas mais perenes da bolsa, né? Mas de novo, desconfortável. Vou insistir nesse ponto, senão vocês vão achar que eu estou super empolgado com a Klabin e a verdade é que ela me deixa muito desconfortável, essa empresa. Mas ela é excelente. Mas com essa dívida é difícil mesmo você dormir em paz, eu diria. Nos mercados de celulose, então fibra curta e fibra longa, o que eu comentei com você, altas de 4% e 9%. Então o mercado, a commodity em si, ela está aumentando o valor, tá? No mês de dezembro ocorreu a parada de manutenção da unidade de celulose Puma, eles têm o Puma 1 e o Puma 2, após campanha de funcionamento sem interrupções ao longo de 17 meses. Então, por ser uma empresa do segmento industrial, né, ela é basicamente industrial e vende só commodity e tal, você tem que acompanhar muito bem
a eficiência das fábricas. Ela é muito boa nisso. Ela ficou 17 meses sem parada de manutenção, sem parada preventiva, sem parada reativa, não teve nada, ela seguiu produzindo, então ela é muito eficiente no que ela faz, tá? Ela reconhece que ela não tem diferenciação e que ela tem que ser eficiente, porque celulose é celulose para qualquer pessoa, né? Para qualquer empresa. Então o que sobra para ela? Ser eficiente, e ela é. A receita líquida, então, bateu um recorde histórico da companhia. Então, em pleno ano de crise, ela foi lá e bateu recorde, investiu como nunca investiu na vida, é o maior investimento, né? O projeto Puma 2 é o maior investimento da vida da companhia, e olha que ela tem mais de 100 anos. Então, sinceramente, não tem muito o que falar. Já vamos aqui para a dívida, tá? Que eu acho que é um ponto mais importante de analisar nela. Só queria trazer aqui alguns pontos de governança. Então, eles finalmente extinguiram aqui o pagamento de royalty referente às marcas Klabin. Não sei direito como que é essa história, acho que quem é sócio um pouco mais antigo entende, mas parece que a família Klabin, os sócios controladores, eles detinham direito de royalty, daí tinha um pagamento para eles, e agora eles extinguiram isso. Não sei direito a história, se você sabe como que é a história, deixa aqui nos comentários para a gente entender direitinho, tá? Deixa eu te pedir um favor antes de ir para o endividamento, tá? Eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 8, 9 e 10 de março eu vou fazer um workshop gratuito online e sem economia de conteúdo. Você está gostando do que eu estou te falando? Saiba que eu vou falar desde o começo de investimento, né? Do mais absoluto zero de investimento até a construção de uma carteira. Eu vou falar nessas 3 lives, não vai ter economia de conteúdo, vai durar quanto tempo for necessário, acima de 1 hora, 2 horas, vai ser aquela live raiz mesmo, aula completa para você aprender a investir melhor, tá? Então fica o convite, tem um link aqui embaixo para você fazer o cadastro. Vai ser incrível, posso garantir isso, sem constrangimento. A pandemia tem acelerado o crescimento do e-commerce no varejo, então ela tem se beneficiado muito, ela está muito preparada para esse movimento, conforme eu disse, né? Com a construção aí do Puma 2, acaba que ela vai conseguir produzir craft liner que está relacionado ao e-commerce. Ela vai conseguir produzir mais craft liner que está relacionado a e-commerce e se beneficiar desse crescimento do e-commerce no mundo, tá? Porque ela também exporta, então ela se beneficia no mundo. Bom, isso aqui diz muito sobre o porquê que a gente não pode se preocupar muito assim com o lucro dela, né? O lucro que ela apresenta contabilmente, porque cresceu 29% o dólar final e ela tem sim dívida em dólar, né? Ela também exporta em dólar, né? Ou seja, ela receita em dólar, mas ela tem muita dívida em dólar, então acaba que ela sofre dos dois lados. Dá uma olhada nisso aqui, a composição do custo caixa, ou seja, custo por caixa, você vai ver que ela tem reduzido cada vez mais, são números bem expressivos, tá? Ela tem conseguido reduzir cada vez mais, então ela fechou o ano de 2020 com R$ 723 por tonelada ao quadrado, e tonelada ao quadrado não conheço a medida, bem doido isso aqui. Mas ela fechou aqui com o menor custo já, que ela já praticou, então ela tende a cada vez mais reduzir esse custo, principalmente agora que está vindo o projeto Puma 2. Deixa eu chegar aqui nas dívidas, que eu acho que é o ponto mais crucial dessa análise, tá? Endividamento e aplicações financeiras, vamos lá. O que é interessante você analisar na dívida dela, né? Eu sempre comento que se você quer analisar a dívida de alguém, veja o custo de captação daquela dívida, quanto que ela está pagando de juros para ter toda aquela dívida, e qual que é o prazo de pagamento. O que ela tem de caixa hoje consegue suprir as dívidas de curto prazo, pelo menos os próximos 5 anos, 4 anos, 6 anos. Isso é importante, porque às vezes a empresa tem um caixa de 1 bilhão, uma dívida de 10 bilhões, e você fala, nossa, que desespero. Só que essa dívida vai vencer em 2035. É meio que o caso da Klabin. Dá uma olhada nas dívidas de curto prazo e de longo prazo. Então, moeda local, de toda a dívida que ela tem 25 bilhões de dívida, de toda a dívida que ela tem, 3% é de curto prazo, contra 97% de longo prazo. Agora, o que preocupa, de certa forma, é que moeda local corresponde a 20% dessa dívida, enquanto a moeda estrangeira corresponde a 77%. Então, o dólar impacta demais no resultado da Klabin.
Só que ainda assim ela está com uma dívida líquida sobre EBITDA controlada e ela tem também a sua receita em dólar. Só que a receita em dólar não é 77% contra 20% contra 20% em moeda local. A receita em dólar é aproximadamente 40%, enquanto em moeda local 60%. Então você vê uma discrepância que tem que se equilibrar com a variação cambial. A gente está vendo 77% da minha dívida em dólar, ou seja, juros em dólar, mais 40% da minha receita em dólar. Se o dólar aumenta muito, eu sou penalizado. É o que acontece com ela. E para fechar aqui, então, o custo, né? Para fechar o custo da dívida, você pode ver aqui quarto trimestre de 2020, então custo moeda local de 4,3% ao ano, custo moeda estrangeira de 4,7% ao ano. Ela consegue captar essa dívida muito barato, né? Ela consegue captar muito barato justamente por ter décadas no mercado, décadas de confiabilidade que o pessoal gosta bastante e se sente confortável em emprestar uma grana para ela, tá? Então, se valeu a pena esse vídeo aí, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal. Eu sei que foi um vídeo mais denso, né, assim, do que o normal, só que você também se inscreve, pois eu vou fazer a cobertura de muito mais empresas aqui nesse quarto trimestre de 2020. Toca o sininho para ser avisado também, tá bom? Sócio, muito obrigado aí pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.